Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia Cast. Se você está chegando nesse episódio pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Adocum, eu sou advogada, empresária e investidora e tenho o maior prazer de dividir esse podcast, esse momento maravilhoso com a minha co-host, Yasmine Fernandes. Gente, que delícia viver esse momento. Você que está chegando por aqui, eu quero que você se sinta em casa, tá? Eu sou Yasmine, empresária, influenciadora, palestrante e co-host dessa maravilhosa, que é uma advogada incrível e que ajuda a gente a construir patrimônio, tá? Então, seja muito bem-vindo. Estamos no episódio 17, então você tem mais 16 daqui para trás para poder assistir. Já aproveita e se inscreve no canal, já deixa o seu like, já pega esse link e compartilha no seu grupo de amigos, dos familiares, no grupo de empresários também. O papo de hoje vai ser extraordinário. Como vocês sabem, nós temos o compromisso de trazer pessoas reais aqui para essa mesa, pessoas reais, de resultados reais, para trazer bastidores para a gente, abrir seu modo de pensar, para que a gente consiga alcançar bons resultados em nossas vidas também, em todas as áreas. E a pessoa de hoje, a convidada, é muito especial. É uma pessoa que eu admiro já há muitos anos, né? Que a gente teve a oportunidade de conhecer também através de um evento do Sebrae. A história dela, né? Para além das suas competências de ensino técnico. E é com vocês, está aqui diante de nós a nossa Dulce Mariana. Muito obrigada por ter vindo, aceitado o convite, Dulce. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Dulce Mariana? Essa pergunta é boa, né? Essa pergunta é extraordinária. Que alegria estar com vocês duas aqui nesse podcast extraordinário. Agora, antes de eu me apresentar, que nome, hein? Coragem e ousadia. Olha, isso aí é meu codinome, porque são coisas assim que me representam muito, a coragem, a ousadia na minha jornada de vida. Mas eu sou Dulce Mariana, eu sou uma mulher que entendi o meu chamado. E o chamado, ele é inerente à minha vontade, né? E quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Então eu digo que eu sou uma mulher, que eu estou aqui em missão especial nessa terra, para cumprir o chamado que Deus me chamou para fazer. E quando eu entendi tudo isso, eu descobri quando eu sei quem eu sou. Então eu sou uma mulher que estou aqui, uma mulher forte, uma mulher corajosa, ousada, que está aqui para impactar aqui na Bahia pelo menos quase 16 milhões de habitantes. Na verdade, eu gosto de dizer 16. Sabe por quê? E os filhos que ainda não nasceu? Então vamos contar eles também? Exato. Verdade. Mas essa sou eu, a Dulce Mariana. Eu sou uma mulher em missão especial nessa terra. Perfeito. E você ama a Bahia, né, Dulce? Eu sou apaixonada, eu sou uma capixaba, né, diplomada cidadã soteropolitana. E eu venho de uma terra muito parecida com a Bahia. Mas é tão interessante que eu nunca tinha vindo à Bahia nem a passeio. Nenhum tipo de curiosidade eu tinha com a Bahia. Olha que louco é isso. Olha. E quando eu fui convidada para assumir a Febracis aqui na Bahia, eu disse não. Na terceira vez, eu disse, olha, eu vou, se eu gostar, eu fico. Porque a gente tinha um conhecimento sobre a Bahia que não me atraía. Mas olha que interessante, quando o comandante falou assim, tripulação, prepara para o pouso. No meu espírito, eu estava chegando em casa. Que massa. Em 30 minutos aqui, eu comprei a Febracis. Também passei, porque descendo do aeroporto, nós temos uma das vistas mais lindas do mundo. É quando a gente sai do aeroporto e daqueles bambus. É. Aí fui para onde? Bahia Marina. Ou também quem te pegou para te levar sabia o que estava fazendo. Queria fechar negócio. Chego ali, em 30 minutos a empresa era minha, né? Então, assim, eu amo a Bahia, eu amo o povo baiano, eu aprendi a me conectar com essas pessoas e eu digo para mim que é um presente de Deus estar nessa terra e aqui cumprindo a minha missão de vida. Isso é um privilégio. Perfeito. Que maravilha, Dulce. E quando a gente olha para a sua área de formação, até você chegar a esse projeto ousado, a gente fica curiosa para entender como foi que da administração você construiu toda essa jornada de transformação de vidas
e de famílias como um todo. Exato, usando a neurociência, né, trazendo mais essa parte, essa competência emocional para fora, né? É tão interessante que eu conto parte disso no meu livro. Porque eu vim de uma família onde todos são empreendedores, todos empresários. Então, eu aprendi a liderar desde cedo. Então, eu, através dos meus pais, né, das pessoas, do convívio, porque eu estava envolvida nesse network. Então, eu aprendi. Empiricamente, eu me tornei sempre, eu costumo dizer que liderança é a vida inteira, eu fui líder. Mas eu tive muitas disfunções por não entender de pessoas. Quando verdadeiramente eu fui em busca do autoconhecimento, e aqui eu chamo a atenção para isso, porque eu digo que aonde fez toda a diferença na minha vida foi quando eu fui buscar me conhecer primeiro, porque eu sofri muitas fraturas ao longo da minha história, e todo ferido fere. Então, como eu feria muitas pessoas nos meus comportamentos e através das minhas palavras. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a mudar tudo na minha vida. Então, aqui agora, minha liderança, ela muda totalmente. Porque como eu faço uma liderança inspiracional, eu amo inspirar as pessoas. Eu amo ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, enriquecendo. Esse é meu estilo de vida. Então, quando eu entendi isso, eu fui me preparar, eu fui estudar, eu fui ler, porque eu sou autodidata. Então, eu leio desde sempre. Me fala alguma coisa, eu já vou em busca, vou pesquisar, vou estudar como isso funciona, de que forma eu posso potencializar isso, de que forma eu posso ajudar mais as pessoas para que elas possam, através dessa informação, ter novos resultados. Isso aqui começou a mudar tudo na minha vida. Então, hoje, eu tenho tido um crescimento empresarial muito grande, porque eu fui em busca de entender como funciona a mente humana. Perfeito. De como eu posso potencializar aquilo que eu já tenho. Eu não preciso ir em busca, já tenho, já é meu, já está dentro de mim. Mas como eu posso potencializar isso para que os meus negócios, meus resultados, meus relacionamentos, eles possam fluir nessa mesma velocidade. Perfeito. E aproveitando que você entrou já em liderança, eu queria saber o que é que você percebe como essencial para liderar a equipe, porque a gente consegue perceber o crescimento exponencial de Febracis Bahia a nível Brasil, né? Sim. E eu queria que você trouxesse para a gente o que é que você sente, assim, que faz muita diferença. Então, eu acho que é importante, essa pergunta, ela é extraordinária, sabe, Yasmine? Porque eu digo que esse é o meu diferencial. Eu sou uma líder visionária. Eu vou lá na frente. Eu tenho uma visão, eu costumo dizer assim, com uma visão expandida. Então, eu faço vários cenários. Então, eu crio a minha visão. E o meu time, eles não seguem Dulce Mariano, eles seguem a visão de Dulce Mariano. Perfeito. E a minha visão, ela é muito clara. Se você chegar hoje para qualquer pessoa dentro da minha empresa e perguntar qual é a visão de Dulce Mariano, todos sabem, porque todos têm clareza de tudo que nós fazemos dentro da nossa operação. Então, a nossa organização, ela tem um porquê muito forte. E quando o time, ele entende isso, e inspirado por mim, eles querem fazer a mesma coisa. Então, eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo desde que eu cheguei em Salvador. E tenta tirar eles de lá. Por quê? Em função disso. E quando eu entendo isso, e entendendo de autoconhecimento, nós entendemos de comportamento humano, e o nosso corpo comunica. Então, quando eu passo perto de alguém do meu time, eu sinto que não está bem, eu disse, eita, sentimentos encobertos, problemas por perto. Então, precisamos conversar. Ontem mesmo foi um dia que eu tirei o dia para fazer reuniões com várias lideranças da minha empresa, porque eu queria entender quais os sentimentos que estavam por trás, porque um sentimento, ele pode impedir o crescimento da minha empresa. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa dos Estados Unidos, e ela me pedindo ajuda, e ela dizendo, Dulce, eu não sei mais o que eu faço com o meu time, porque eu estou observando que os sentimentos estão impedindo o meu time de crescer. Eu disse, olha que interessante, ela é minha mentorada, e olha só, ela já começou a ver as coisas de outra forma, e agora ela já começa a olhar para o seu negócio, que já é grande, mas ela já tem agora um novo olhar. E com esse novo olhar agora, ela pode mudar tudo na vida dela. Então, esse modelo de liderança, para mim, é o que funciona muito bem. Perfeita. E eu acho que quando a gente olha aqui por trás de empresas, negócios, existem pessoas
a solução para esses desafios se torna, de fato, mais nítida. E aí eu já queria saber de você também, dentre esses cursos e que a gente observa, né, e em dado momento pode até ter a dúvida, por onde começar? O que é que você enxerga que deveria ser esse primeiro passo para as pessoas, empresários, que estão diante desses dilemas, mas que querem sair desse lugar? Por onde começar? Eu vou falar de duas coisas aqui que eu acho que elas andam em paralelo, sabe? Que primeiro é inteligência emocional. É algo que pouco se fala e que é tão necessário, é tão importante, é vital para um crescimento de qualquer negócio, mas também para a construção de uma família. Nós precisamos de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É quando eu conheço, eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou. E quando eu olho para o outro, entendendo as suas emoções, as suas reações, os seus comportamentos, e eu entendo que a forma como ele olha para o mundo é um modelo mental. Então, quando eu entendo esse modelo mental que está, tudo fica mais fácil. E só abrindo um parênteses aqui, gente, eu amo modelos mentais. Porque assim, olha, quando nós conversamos com uma pessoa e nós observamos o que ela está falando, a forma que ela está falando, as palavras que estão saindo da boca, eu já entendo aquele modelo mental. E eu sei se essa pessoa é escassa ou abundante. Se ela tem uma mentalidade rica ou se ela tem uma mentalidade pobre. Ali ela já está me dizendo aonde vai parar a vida dela. Então, entendendo de modelos mentais, fica muito fácil nós conversarmos. E isso eu faço muito dentro da minha empresa, a expansão da mente com inteligência emocional. E o segundo, inteligência financeira. Se nós olharmos falarmos sobre dinheiro, existem muitos preconceitos e muitos tabus hoje acerca da palavra dinheiro. Sim. E olha que interessante. Na Bíblia, existe mais de 2,3 mil vezes que fala sobre a palavra dinheiro. E apenas um pouco mais de 300 que fala sobre salvação. Olha que extraordinário. Então, significa que dinheiro nós precisamos para tudo. E por que tanto preconceito com quem é rico, com quem quer enriquecer? Que parece que isso é estranho, é uma coisa de outro... É errado, porque nós aprendemos sobre isso. E quando nós quebramos e rompemos todos esses paradigmas, nós mudamos tudo na nossa vida. Porque se nós formos entender, rico, todos nós somos ricos, muito ricos. Mas as pessoas estão tão inebriadas em busca de mais dinheiro que esquecem que elas já são ricas. Me prova então que eu já sou uma pessoa muito rica. Eu vou dizer uma coisa para você, você acordou hoje? Tem dinheiro que paga você ter acordado hoje? Nós podemos respirar sem aparelhos. Você sabe quanto que uma pessoa vai dar valor a isso quando ela está num CTI? Nos últimos momentos de vida, ela precisa de oxigênio. Aí que ela vai dar valor. Olha quanta riqueza. Nós temos olhos, nós temos mãos para pegar, nós temos pés para andar, nós temos um corpo que a mesma coluna que dá mobilidade, ela dá sustentação. Gente, só isso aqui já é motivo demais. O fato de nós estarmos aqui nesse momento de harmonia, isso aqui é uma riqueza que não tem tamanho. Mas enquanto eu não entender que eu preciso ser grata por isso, e como eu vou em busca de mais dinheiro? Então eu preciso entender que existem tantas coisas que antecedem ao dinheiro, porque existem pessoas que pensam que riqueza é dinheiro. Não, isso é ter mais dinheiro. Isso não significa que é riqueza. Mas eu também posso ter uma riqueza em todos os pilares da minha vida, inclusive ter dinheiro, inclusive ter negócios bem-sucedidos, inclusive fazer grandes coisas. Porque como que eu vou fazer grandes coisas sem dinheiro? Não tem como. Então, eu também preciso de dinheiro, mas eu também preciso entender que existem muitas coisas que é para além do dinheiro que me enriquece. Para tanto que enriquecer é um programa mental. Enriquecer tem uma ciência por trás da riqueza. E tem um livro que fala muito sobre isso, que é a ciência de ficar rico, que ele fala de uma forma muito extraordinária. Então, nós precisamos dessas duas inteligências. Na verdade, eu vou falar 3, mas essas duas inteligências são fundamentais. Eu preciso de inteligência emocional. Eu preciso de inteligência financeira, que é na cognição. Eu posso falar da terceira? Pode. Claro. São 3 inteligências que são fundamentais para nós construirmos grandes resultados na nossa vida. Não importa qual seja o seu ofício.
Se você entender sobre essas 3 inteligências, você entra a um nível de crescimento que você jamais imaginou na sua vida. E a primeira inteligência que nós precisamos buscar é inteligência espiritual. A segunda inteligência é inteligência emocional. E a terceira inteligência, que é a cognitiva, e é aqui que eu coloco a inteligência financeira. Essas 3 inteligências juntas, você alcança resultados que você nunca imaginou na sua vida. Você só precisa entender que essa trilogia, ela é segura, que vai te levar a lugares altos e lugares longe. Perfeito. É como se fosse o complemento perfeito da Trindade, né? Olhar para o espírito, olhar para a mente, para a alma, para a inteligência emocional e depois olhar para o corpo. E o corpo precisa do dinheiro. Né? A gente olha para o lado aí, ó. Tudo que você está vendo custou alguma coisa. Custou dinheiro. Alguém comprou, ainda que não tenha sido você que está nos assistindo, alguém comprou. O mundo é movido, né, pelas vendas. E a gente sabe, né, que a Bahia tem o menor PIB. Um dos menores. Um dos menores PIBs aqui no Brasil. A gente entende a complexidade do mercado em Salvador. A gente ouve outros empresários trazendo questionamentos, mas como você falou, né, você ama a Bahia, você acredita muito no crescimento aqui, e eu queria que você trouxesse para a gente o que você acredita de impacto que pode gerar aqui, justamente essa entrega de autoconhecimento, de neurociência aqui em Salvador, Bahia. Então, eu tenho um amor específico assim, pelo povo baiano. Em conexão com a história, quando nós olhamos a história, quando nós conversamos com as pessoas. O meu sotaque ele já é meio assim, sabe? Outro dia eu conversando com a Camila, dizendo, Dulce, tu tá baiana, né? Eu acho que é o meu amor e minha admiração. E eu convivo o dia inteiro com os baianos, então meu sotaque ele já está um pouco diferente. Mas eu digo que o meu amor pelo povo baiano ele é tão grande que tem me feito fazer coisas que é para além daquilo que eu faço profissionalmente. Porque eu quero ajudar esse povo que já sofreu tanto, que já vem de uma história. Sabe que agora eu entendo que chegou o tempo da Bahia mostrar a sua alegria para o mundo. Eu digo que não tem um povo no mundo que é mais feliz do que o povo baiano. Por onde eu passo, eu falo da alegria do povo baiano. Mas é uma alegria que ela precisa agora, não pode ser conformista. Ela tem que ser uma alegria entendendo que ela pode muito mais. E eu entendo que se nós começarmos a trazer consciência para as pessoas, entendendo que todos nós temos uma mente tão extraordinária, e quando nós começamos a unir essas mentes brilhantes, olha o que está acontecendo aqui nessa tarde, nesse podcast, né? Pessoas aqui são mentes brilhantes, o trabalho que vocês fazem é extraordinário. Quantas vidas eu ouço falar, Yasmine, que passaram pelas suas palestras, pelos seus eventos e disseram, Dulce, a Yasmine mudou minha vida. Então as pessoas olham para você e já veem em você uma pessoa que pode gerar muita transformação. Entende? A Jéssica, a gente conversando aqui, ela falando do que ela faz. Cara, é sobre isso, é aqui que começa a mudança. Quando nós nos permitimos a mudar a nossa mente. Então, quando as pessoas agora, elas podem ter conteúdos e elas possam entender quem elas são, na profundidade, na sua identidade, e ela entendendo que quanto mais profundo ela vai imergindo em si, ela vê a joia, o tesouro de grande valor que está ali dentro. E agora ela vai ver que os comportamentos não comunicam verdadeiramente quem elas são. E agora elas podem mudar. Elas podem ter uma pessoa que talvez hoje é uma pessoa que, vamos pegar assim, uma pessoa que está no sinal pedindo dinheiro. Quando eu olho para aquelas pessoas, eu digo, você sabe por que elas estão ali? Porque elas não sabem quem elas são. Porque se elas soubessem quem elas são, elas não estariam ali. Então, quando eu vejo pessoas se conformando com tão pouco da vida, eu digo, ela só tolera esse estilo de vida porque ela não sabe quem é. Porque a partir do momento que ela entende quem ela é, na sua profundidade, da sua essência pelo qual ela foi criada, ela nunca mais tolera ter uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida na média. E entendendo que ela pode fazer coisas extraordinárias. Então, eu entendo que eu entro exatamente nesse viés de trazer para as pessoas esperança, mas uma esperança focada em ciência, focada
tanto na neurociência como na física quântica, na metafísica, nós podemos falar de tudo isso, só que eu peguei todas essas informações que são técnicas e muitas vezes difíceis de entender e eu simplifiquei tudo isso para que através de uma comunicação simples, de uma fala fluida, todas as pessoas, elas possam entender que ela pode mudar e ela pode mudar tudo. Qualquer coisa, Yasmine, sabe, Jéssica, qualquer coisa na vida pode ser mudada. Mas primeiro, eu tenho que ter consciência, entender o que eu preciso mudar. Nossa. Aí fica assim, ó. Se a câmera tivesse, o meu tá assim, ó. Não, eu vou para casa agora, digerir tudo isso, processar essas informações para amanhã a gente recomeçar. Eu vou pedir permissão a vocês para vir para cá com papel e caneta. Que até tem um bloco de nota do celular, mas eu gosto de escrever. Mas, Dulce, ao te ouvir falar, fica muito nítido que em nosso processo de formação, de educação como um todo, houveram diversas lacunas que talvez se a gente crescesse com essas crenças, com essa programação mental, a jornada enquanto pessoa, indivíduo mesmo, mas enquanto sociedade, seria totalmente diferente a partir da ótica que a gente enfrentaria os nossos desafios, que são, inevitavelmente, a sociedade é permeada de desafios. Mas no momento em que você começa a encarar esses desafios sob uma nova ótica, você se expande as possibilidades de solução. E até mesmo quando você traz essa questão da identidade, é o que você aceita se submeter ou não. Porque uma determinada situação pode ser temporária ou você achar que ali é o seu lugar. Então, esse tipo de construção precisava acontecer desde o início. Infelizmente, não é o que a gente vê acontecendo, mas dá para mudar. E aí que eu queria saber também de você, onde é que a gente identifica que essas crenças, principalmente relacionadas ao financeiro, ao dinheiro, que a gente leva até o último dia da nossa vida, a gente precisa se relacionar com o dinheiro. Onde é que elas se instalam e como a gente pode reprogramar? Olha que interessante. Quando nós nascemos, nós éramos assim, um disquinho rígido. Não tinha nada lá dentro. E aqui começaram a vir informações de papai, de mamãe, ou pais substitutos, daqui a pouco do amiguinho, daqui a pouco das pessoas em sua volta. E essas informações que foram geradas ali, elas se tornaram uma verdade absoluta. E quando elas estão lá no subconsciente, elas se tornam uma verdade tão absoluta que você pode até falar. Por exemplo, se ela ouviu a vida inteira assim, ó, ganhar dinheiro é difícil. Quem é rico não vai para o céu. E assim, essas atrocidades que foram ouvidas. Isso foram sendo instaladas dentro do subconsciente. E aqui está um dos nossos maiores desafios, é reprogramar o que está no subconsciente, porque é uma verdade. E se é uma verdade, hoje nós vivemos frutos das nossas verdades. Então, enquanto essas verdades não forem mudadas, enquanto nós não fizermos uma reprogramação mental, os resultados também não mudam. Porque nós temos um termostato financeiro. Você pode observar, você pode ganhar 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo, mas nós temos uma programação. Essa programação, ela foi feita lá na infância. E essa programação que foi feita, ela limita. Então, por isso que hoje, quando as pessoas falam assim, que você pode mais, você fala, coitado, como? Se até hoje a minha vida foi difícil, se até hoje eu tive uma vida tão dura, como que eu posso mudar? E aqui eu também conto isso no meu livro. Por quê? Eu nasci numa pobreza extrema financeira e de mentalidade também, porque por mais que os meus pais me amaram, a única coisa que eles tinham para me dar era o que eles tinham. Ninguém consegue dar o que não tem. Então, as crenças que eles vieram também dos meus avós, que os meus avós trouxeram dos meus bisavós, e veio vindo e chegou em mim. E isso veio paralisando a minha vida. E eu fico imaginando, Yasmine, quantas mentes brilhantes estão aí, mas por elas não saberem que elas podem reprogramar o teu sistema de crenças, dessas verdades absolutas, elas aceitam tão pouco da vida. Então, quando eu entendi isso, eu gosto de fazer uma analogia com a minha vida, porque eu digo assim, se eu pude mudar a minha vida, qualquer pessoa pode mudar. Qualquer pessoa. Porque eu saí de uma mentalidade muito escassa.
Eu vivi na escassez. Eu vivi com muitas disfunções. Eu vi muitas disfunções financeiras. Então, eu digo, se eu pude reprogramar, e aqui que entra, nesse processo de reprogramação, o conhecimento e o amor. Por quê? Eu hoje, quando eu vou ministrar um curso, e eu olho para as pessoas, eu olho com tanto amor para as pessoas, sem julgamento, porque eu aprendi, através do conceito de autorresponsabilidade, que eu não posso julgar ninguém, eu não posso criticar, eu não posso condenar, eu não sou juíza. Mas eu só tenho uma coisa que eu posso fazer pelas pessoas, é amar. O amor, ele cobre multidão de pecados. E a gente sempre diz assim, quando você não sabe o que fazer em uma situação, ame. E você já não vai errar. Porque quando você ama, você coloca amor nos olhos, você coloca amor através da sua expressão, através das suas palavras, e toda a sua comunicação verbal e não verbal, ela vai expressar esse amor. Então, se uma pessoa está sofrendo, o amor vai amparar. Se tem uma pessoa doente, você abraça, você já acalenta ela. Então, você pode mudar através do amor. Então, quando nós reprogramamos todo esse sistema, nós mudamos tudo na nossa vida. Então, olha, eu venho de um conceito em que eu sofri. Durante 10 anos da minha vida, eu tive problemas de saúde, a ponto de ficar em cima de uma cama. Os 20 a 30 anos, aquela fase que casa, que se forma, que tem filhos, eu passei em cima de uma cama, lutando para viver todos os dias da minha vida. Só que uma coisa que eu nunca perdi foi a fé, a certeza, a coragem, a ousadia. Isso meus pais colocaram dentro de mim desde cedo. Então isso faz com que eu deseje a transformação do povo baiano. E às vezes eu falo, cara, se eu não tiver coragem, eu vou ter coragem por você também. Eu vou ser ousada por você também, porque eu quero te ajudar. Sabe, se eu pudesse chacoalhar a pessoa e dizer assim, amigo, você pode mais, você pode muito mais, nós podemos coisas extraordinárias, mas você também tem que querer. Porque se a pessoa não quiser mudança na vida, eu posso falar o dia inteiro, ministrar curso quantos dias forem, nada vai mudar. Mas quando a pessoa quer mudança, sabe, quando eu olho para vocês duas assim, os olhos de vocês comunicam numa velocidade gigante. E eu vejo assim, sabe, como o povo baiano, representado por essas duas pessoas aqui, né, podem ter a oportunidade de mudar coisas, porque vocês já mudaram muitas coisas na vida de vocês. Sim. Mas entende que aonde vocês ainda vão chegar, vocês não têm ideia. Aonde você pode chegar, você não tem ideia pelo que você foi criado. E são as suas decisões, a sua mudança de mentalidade é que vai te levar a lugares altos, a lugares longe. E eu estou aqui para te empoderar a chegar nesse lugar, que já é seu, já está tudo pronto. Você só precisa se dar o trabalho de aprender e se perguntar o que eu preciso aprender. Só isso. E tudo vai mudar. Perfeito, Dulce. É o que a Jéssica falou mesmo, é inspirador ouvir, aprender e como a gente já vai pensando em como aplicar automaticamente na nossa vida. Eu sinto que a gente tem abençoado muitas pessoas que têm assistido o podcast, eu recebo semanalmente feedbacks agradecendo. Ai, Mini, eu estava trabalhando e assistindo, estava treinando e assistindo, estava arrumando meu filho para a escola e aquele insight que tal pessoa trouxe foi especial demais, muito obrigada. Mas a gente também aprende muito. E uma das coisas que faz com que a gente aprenda bastante é saber quais foram os desafios que as pessoas que sentam aqui nessa mesa enfrentaram para poder fazer dar certo. E aí eu quero saber o desafio da Dulce Mariano, chegando em Salvador, Bahia, para implementar a Febracis e, como eu falei, né, ter esse resultado extraordinário a nível nacional. E olha só como é, e é internacional agora, né? Uhum. E olha só que interessante essa pergunta, porque quando eu cheguei em Salvador, eu não tinha certeza de nada, mas eu tinha coragem. Eu falo que a coragem, ela veio permeando a minha vida. Quando eu recebi um diagnóstico que eu não ia andar mais, eu disse, eu tenho certeza que eu não nasci só para isso. Quando eu cheguei em Salvador, que eu vivi muitos desafios aqui. Desafios empresariais, desafios de relacionamentos, desafios culturais. Porque eu venho de uma cultura totalmente diferente. Então, eu precisei estudar a cultura do povo baiano para poder, por exemplo, ministrar aqui os nossos cursos.
Como nós somos uma escola de negócios, eu precisava entender a mentalidade das pessoas aqui para que eu pudesse contribuir mais com as pessoas. E aqui nós começamos pequeno, sabe? Só monstro nasce grande, né? Então, assim, eu sempre entendi que eu gosto de dar o passo a passo. Eu não gosto de queimar etapa na minha vida. Muitas pessoas, elas querem enriquecer, não porque... porque me ensinaram que tem o pulo do gato. Quando alguém fala assim, eu fico, que mentalidade é essa? Porque existe sim, eu posso acelerar os meus resultados, mas eu não posso perder. Imagina uma escada. Se você der passos muito largos, você pode ter uma distensão muscular. E você vai ficar paralisada na escada. Assim é na nossa jornada empresarial. Então, eu fui seguindo o passo a passo. Primeiro, eu fui para uma empresa menor, fui para um escritório menor, depois fui para um lugar maior. Hoje, eu estou num espaço bem grande, mas já ficaram pequenos. Hoje, os nossos cursos não conseguem comportar mais dentro de uma empresa de 600 metros. Eu já precisei expandir para auditórios maiores. Mas, primeiro, eu precisei de aprender a lidar com 4, 5 pessoas, liderar um time menor, entender sobre esses comportamentos e entender que a minha mentalidade precisava estar clara para que eles pudessem expandir sua mente e não sabotar o meu crescimento. Porque se eu não treino meu time, se eu não ensino meu time, eles poderiam sabotar esse processo. Então, quando nós começamos agora a treinar esse time e agora a expandir a visão, entendendo que eles podiam muito mais também junto comigo. Então, eu tenho pessoas que começaram lá como auxiliar, hoje são líderes, são gerentes de setores dentro da minha empresa. Hoje, eu tenho pessoas que aprenderam comigo, que já são gerente meu lá em Recife. Porque eu formei aqui e enviei para lá. Pessoas que estão aqui eu já enviei para Aracaju. E a gente já está preparando o nosso time da Europa com mentes daqui. Hoje eu tenho pessoas do meu time aqui da Bahia que estão liderando o meu time lá na Europa. Incrível. Então, por isso, porque quando você tem clareza de visão e tem inspiração para as pessoas, e as pessoas entendem isso aqui, hoje eu tenho mais de 50 pessoas só dentro do meu time em Salvador, fora os outros lugares. Então, tudo isso... Então, quando o empresário, na medida que ele vai expandindo a mente, ele vai crescendo os negócios. Ele expande novamente. Então, eu invisto muito na minha mentalidade. Da mesma forma como eu ensino as pessoas, eu faço comigo. Porque... seria hipócrita da minha parte dizer você precisa investir no autoconhecimento se eu não invisto. Então, eu faço mentorias. Hoje, eu estou indo essa semana para o Texas para viver uma expansão mental de como construir grandes eventos em ginásios. Eu vou aprender com quem já trilhou o caminho. Então, eu fiz um investimento altíssimo para estar nesse evento. Eu estou indo para a Europa, eu vou estar em uma outra conferência para entender sobre esses modelos mentais. Porque se alguém pôde, eu também posso. Então, eu não vou limitar aquilo que eu posso fazer pela Bahia. Né? As minhas metas foram muito ousadas para esse ano, mas nem chegam perto do que já está por vir para o ano que vem. E olha que o ano não terminou. E olha só, eu acredito, tá? Nós estamos em setembro. Eu acredito que nesses próximos meses, se você fizer uma reprogramação mental, o que você vai crescer nesses próximos 3, 4 meses, você não cresceu ainda até aqui. Nossa. E olha, nós temos 4 meses para fazer uma mudança substancial na nossa vida. Então, eu faço isso comigo. Então, eu venho crescendo muito, porque eu também venho expandindo a minha mente, a minha visão, o meu contágio social. Cada vez eu quero estar perto de pessoas que me puxam para cima. Quanto mais eu estou convivendo com pessoas que me tiram da zona de conforto, mais eu cresço. Perfeito. Em todas as imersões que eu vivi até hoje, foi para isso. Estar com as pessoas certas, com o conhecimento certo, para me levar para os lugares certos. Perfeito. Nossa. E, gente, não é misticismo, não, sabe? Não tem nada a ver com apenas o mundo espiritual, porque nós somos espírito. Habitamos um corpo e temos uma alma. Mas um dia vocês vão entender melhor isso. Mas não é força do pensamento, mas aquilo que a gente
se alimenta, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, com quem a gente anda, gera na gente os pensamentos. Os nossos pensamentos nos trazem comportamentos. E esses comportamentos geram resultado. Então, não é sobre magia. Você que está aí, como assim? É só pensar? É porque você acaba tendo resultado de coisas que um dia foi um pensamento. Então, só para ficar aí, né? Eu sei que alguém está questionando. É só pensar. Sim. É porque de tanto pensar naquilo, isso vira um comportamento. Comportamento traz as novas ações para as nossas vidas e ações vão ter resultados diferentes, né? Dependendo de cada uma. E você traz muito forte também a questão do ambiente, de você estar com pessoas que já viveram aquela experiência, já estão nesse próximo nível, já sabem um caminho. E é muito real isso para mim, porque antes da gente começar, eu estava dizendo a Dulce que eu venho de origem periférica, mas, sem dúvida alguma, o que me fez trilhar uma jornada que, de alguma forma, não era o que estava previsto dentro de um cronograma familiar, foi eu começar a acessar ambientes e, inclusive, em dado momento, eu tive a oportunidade de vivenciar experiências de autoconhecimento, que, em minha realidade, isso não é nem uma possibilidade. Hoje a gente ouve falar mais, mas, assim, ao longo da minha vida, eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia processo de coaching. E, não à toa, a partir do momento em que eu vivi essa primeira experiência e de lá para cá vivo constantemente, eu passei a enxergar os meus desafios, a minha vida de uma outra forma. Só que nem sempre você vê o plano, porque nessas experiências a gente é estimulado a construir um plano. Só que na prática, o plano te leva também para um outro lugar. E aí eu queria te ouvir sobre essa perspectiva. Acredito que você faça também seus planos, tanto de curto prazo como de longo prazo. Mas entre o que você coloca no plano e o que você materializa, existe uma correspondência? Senão, o que é que as pessoas podem fazer para se colocar nesse movimento de estar abertas às possibilidades e oportunidades? Uau! Eu vou responder para as pessoas que estão em casa. Pode. Porque, olha só, eu quero te dar uma dica aqui que vai mudar a sua vida. E você pode mudar agora. Pega um papel e começa a desenhar tudo aquilo que você deseja realizar. O que eu estou te ensinando é o que eu vivo. E depois que você fez um desenho, assim como você quer o seu casamento, a sua empresa, as suas finanças, a sua família, a sua saúde, o que você quiser, você faz um desenho. Quando você tira esse desenho, a interpretação é que você está sendo o arquiteto, você está sendo o engenheiro, que está tirando daqui, ó, de dentro de você e está trazendo aqui, ó, para a cognição. Depois que você faz isso, você vai agora para o Google Imagem ou para um Pinterest, ou você vai pegar imagens que correspondem àquilo, imagens claras, nítidas, e vai fazer o seu mural dos sonhos, sem racionalizar se aquilo é possível ou não. Não importa, você vai lá e faz o seu mural. E aqui, quando todas as imagens estão aqui, você vai visualizar. Por quê? O nosso cérebro, ele entende imagens. Então, eu preciso dar a imagem certa para o meu cérebro entender o que verdadeiramente eu quero. Então, quanto mais clareza, quanto mais nitidez você dá essas imagens para o teu cérebro, associada às emoções certas, você antecipa os seus resultados. E por que eu digo isso? Eu tenho o meu mural dos sonhos de 5, 10 anos. Mas todos os anos eu faço o meu mural do ano. Eu não entro no ano sem saber o que eu vou realizar naquele ano. E a minha empresa, desde o ano de 2022, ela dobra de tamanho todos os anos. Que massa. E como explicar isso? Porque existe uma liderança que sabe para onde está indo. Sabe, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho muita clareza da visão. Então, esse mural dos sonhos que eu tenho, eu coloco ali tudo que eu quero, os países que eu vou visitar ou que eu vou ter negócios, as mesas que eu vou sentar, os lugares, a casa que eu quero morar, o carro que eu quero dirigir, as conexões, o meu corpo. Eu tinha um corpo todo disforme. Hoje eu coloquei meu corpo todo em forma. Por quê? Porque estava no meu mural.
Sabe, aquele estilo de vida não combinava mais comigo. Eu comecei a fazer atividade física, sabe? Eu comecei a cuidar de mim. Hoje, quando muitas pessoas que me viam no passado não me reconhecem mais. Por quê? Porque eu fui buscar essa mulher. E eu botei no meu mural uma mulher de 80 anos, com o corpo todo em forma. E eu fui estudar o que aquela mulher fez. Ela não come açúcar, nem leite e nem glúten. Eu disse, olha a pista aqui. Se sucesso deixa a pista, eu já tenho o que fazer para que eu possa chegar em 80, 90 anos com qualidade de vida e dando resultado ainda na minha vida e na vida das pessoas. Eu quero isso aqui para mim. E eu já comecei a tirar tudo isso da minha vida. E o que acontece? Eu comecei a ter mais disposição, eu comecei a ter mais vigor, eu comecei a ter uma mente que flui mais rápido, eu caminho numa velocidade muito grande. Então, a minha mente ficou expandida, eu comecei a buscar as ajudas certas. Então, quando eu entendo isso aqui, eu começo a mudar tudo na minha vida. E, geralmente, o meu mural do ano, eu concluo ele até o mês 7. 6 ou 7, o meu mural já está pronto. Então, tudo que eu já estou vivendo da agora para frente já é um over-delivery. É um over-delivery porque meu mural do ano já foi realizado. Que delícia. Então, só que isso aqui está disponível para qualquer pessoa. Agora, a pergunta é, a você que está aqui, você está disposta a fazer o que precisa ser feito? Você está disposto hoje a demandar tempo, mas você sabe por que muitas pessoas não fazem isso? Porque nós aprendemos que enriquecer é só aqui, ó, na força do braço, é fazendo. E amigo, amiga, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos uma mente extraordinária. Quando nós começamos a usar a nossa mente para trabalhar a nosso favor, nós mudamos tudo na nossa vida. Não existe um computador mais potente do que esse daqui. Mas, sabe, muitas pessoas, elas têm aqui um supersônico, mas pilotando um teco-teco. Sabe? E daí os resultados não aparecem. Então, os resultados, eles são proporcionais ao meu modelo mental. Então, para o meu modelo mental do próximo ano, eu estou indo para os Estados Unidos reprogramar as minhas crenças, porque eu quero entrar em um outro nível de mentalidade para ter um outro nível de resultados. Então, acredite, o mural do ano que vem vai ser muito mais ousado. E eu quero te inspirar para você verdadeiramente desejar coisas ousadas. E tudo começa com um desejo no coração. E você precisa desejar ardentemente até acontecer. Não pare, até acontecer. Que delícia, Dulce. E trazendo essa ferramenta que você mostrou aqui pra gente, teve algum cliente, né, alguma pessoa que passou por você em qualquer um dos seus produtos, que fez com que você ampliasse ou mudasse ainda mais a visão com relação à missão que você tem na vida das pessoas? Tem algum caso específico assim? Eu podia passar aqui horas. Imagino. Horas te contando de resultados dentro hoje dos nossos cursos. É muito simples a pessoa, dentro do nosso curso, os resultados começarem a acontecer. Porque a mente já não é mais a mesma. Então, a pessoa entra em um modelo mental e ela emerge agora no conhecimento. Ela traz esse conhecimento, ela reprograma suas crenças e automaticamente os resultados começam a se materializar. Aconteceu uma coisa agora em Lisboa que me chamou muita atenção, mas eu posso te contar outros aqui também da Bahia. Mas é porque esse caso é muito interessante. Uma pessoa, eu vou dar 2 exemplos de casos extremos, tá? Uma pessoa muito rica, e ela foi convidada para fazer esse curso. Eu disse, mas eu já sou um homem muito rico, para que eu preciso fazer esse curso? Não, mas você vai. E para não perder a amizade, a pessoa foi. E você sabe que a pessoa cruzar os braços quando você está falando assim e se fechar? Assim a pessoa estava. Não me dava muita atenção, não. Mas estava de forma educada, estava ali ouvindo. Passou o segundo dia, eu senti que já começou a mudar. Nós temos ferramentas muito fortes. Então, no terceiro dia, era na hora do almoço. Todo mundo saiu e essa pessoa ficou. Quando eu cheguei perto, eu vou dizer, Dulce, peraí, eu preciso falar com você. Primeiro, eu preciso te pedir perdão,
porque eu não imaginava que era assim que as coisas aconteciam. Eu vi tantos resultados aqui dentro da turma, mas comigo não estava acontecendo. E quando as coisas começaram a acontecer, eu disse, isso pode acontecer comigo também. E daí ele disse, Dulce, eu estou para fechar um negócio com um governo internacional. E eu estou tentando há mais de 10 anos fechar esse negócio. Eu já busquei network, eu já busquei todas as pessoas possíveis para me ajudar. Ninguém conseguiu. Olha aqui, o e-mail acabou de chegar. Negócio fechado. Mas não era um negócio de milhões. Era um negócio muito maior do que milhões. E tudo isso porque, naquele momento, ele mudou a mentalidade. Ele já tinha uma mentalidade expandida? Sim. Mas ali ele potencializou muito mais. E por isso esses negócios aconteceram. Eu estava com uma pessoa aqui dentro do curso em Salvador. E a pessoa, assim, estava bem cética, mas com o coração aberto. Ela disse, poxa, eu já deixei meu trabalho, já deixei tudo, estou aqui e eu vou me permitir viver. Essa pessoa, ela quando chegou em casa, dinheiro começou a cair em cima da cabeça. Tem outra pessoa que começou, abriu a conta, tinha dinheiro que estava lá e não sabia de onde. Tinha um dinheiro que uma pessoa, do nada, ela falou assim, ligou para a pessoa, mas por que esse dinheiro está na minha conta? Não, esse dinheiro é de um dinheiro que estava aqui, que era seu da época que você trabalhou e nunca foi depositado, foi descoberto agora e o dinheiro foi para sua conta. Meu Deus. Pessoas corretor de imóveis que não fechavam negócios há 6 meses, dentro do curso, venderam 3 apartamentos. Agora, nesse último curso, uma pessoa que estava servindo uma causa na justiça de quase 200 mil reais, que já estava como perdido, já estava arquivado, foi desarquivado e na sexta-feira foi liberado. Teve uma pessoa na nossa turma agora também, que o cliente foi lá assinar um contrato. Tipo assim, a pessoa brotou no SECBA para assinar um contrato. Como pode isso? Você está entendendo que tudo está aqui? Jéssica, tudo está aqui. Nós só precisamos estar no lugar certo, o ambiente certo. E quando nós falamos de ambiente certo, existem ambientes errados. Então eu preciso necessariamente me afastar dos ambientes errados para me conectar nos ambientes certos. Eu preciso de estar com as pessoas certas e me afastar das pessoas erradas. Eu não estou falando de pessoas más, eu estou falando de pessoas erradas, porque na identidade todas são extraordinárias, mas existem pessoas erradas para esse momento que eu estou vivendo. Existem conhecimentos certos, mas também existem conhecimentos errados. E esse conhecimento pode ser um grupo de WhatsApp que está te influenciando para aquilo que você não quer. Talvez pode ser uma rede social, ou talvez pessoas, ou talvez uma informação que está vindo de blogs que você está, de sites que dizem que é para maiores, né? Mas que hoje as crianças estão sendo destruídas. Então você tem que entender de tudo aquilo que você tem que afastar de você e tudo que você precisa alcançar para gerar resultados. Metanoia, mudança de mentalidade, te leva para um outro nível de enriquecimento. Dulce, depois de tudo isso, eu acho que a primeira coisa que você tem que começar a dizer é quando haverá a próxima oportunidade? Porque você trouxe diversos relatos, eu não tenho dúvida que as pessoas vão querer viver essa experiência também, porque desde relacionamento até as experiências individuais, os problemas financeiros atravessam a vida da maioria das famílias brasileiras. Então, se tem como elas acessarem essa mudança de chave, esse olhar diferenciado, reprogramar, até para aproveitar os últimos meses do ano, qual a próxima oportunidade que elas terão? Para você que é de Salvador, nós temos ainda 2 edições do Método CIS que vão acontecer. Nós temos um modelo global aqui para reprogramar as suas crenças e verdadeiramente você fazer uma mudança muito rápida na sua vida. E o próximo curso de inteligência financeira vai acontecer no último final de semana de janeiro.
E eu quero te convidar, já colocar no seu planejamento para que você possa entrar o ano de 2026 já com as suas crenças financeiras reprogramadas para ter novos resultados. Mas ainda vou ter uma edição esse ano em Pernambuco, então você que é de Recife também vai ter uma oportunidade de estar comigo no início da segunda quinzena de novembro, e você que é de Aracaju, ainda no dia 10 de dezembro vai estar começando uma turma aí também. Então nós temos turmas, eu procuro fazer tudo o que eu posso. Tudo o que eu posso para ajudar as pessoas. Eu quero doar mais tempo, eu quero poder falar mais. Estar aqui com vocês para mim é um privilégio, porque aqui nós estamos enriquecendo mentalmente. Exato. E dando oportunidade para as pessoas começarem a enxergar longe e verem que elas podem. Porque se Dulce Mariano saiu de uma pobreza extrema e hoje eu posso ter empresas internacionais, amigo, qualquer um pode mudar a sua vida, mas tudo depende o quanto você está disposto a reprogramar suas crenças, a mudar esse banco de dados e ter novos resultados. E Dulce, quando você fala também desse caso, os dois casos, né? Mas a experiência do rapaz em Lisboa nos revela também que, independente do que você já tenha conquistado, isso não quer dizer que você não tenha crenças a serem quebradas. Então, fica o alerta para as pessoas que estão seguras de si, até porque não existe essa estabilidade, nada está garantido, o mundo é dinâmico. Então, pode ser que no próximo desafio que você tenha que lidar, você precise já ter quebrado essa crença, senão seu negócio pode ruir. Então, independente do estágio financeiro em que você esteja, é necessário esse autoconhecimento e também esse novo olhar sobre as suas crenças para que você continue em evolução. Até porque nem água pode ficar parada, né? Nossa, você me lembrou de algo aqui da água. Eu posso falar? Pode falar. Dá tempo ainda? Dá Pode. tempo. Mágoa. Quem já viu falar essa palavra? Mágoa. Uhum. O que é mágoa? Mágoa é uma má água dentro. Agora você imagina uma pessoa que tem nosso corpo 70% é água. Você imagina uma pessoa que dentro tem essa má água. O que é que vai sair da sua boca? Sabe, vai adoecer. E vai adoecer quem está perto, porque a água ela vai contaminando outras pessoas. Então, quando nós entendemos isso, e eu falo isso porque eu também tinha muita mágoa no passado. E quando eu entendi isso e eu comecei a entender que o perdão é o que iria me tirar todas essas mágoas. E quando eu comecei a perdoar, me perdoei, e depois fui perdoar as pessoas que eu tinha ferido, até o meu corpo formoseou de forma diferente. Por quê? A má água, ela contamina de dentro para fora. Então, quando nós temos essa consciência e nós podemos olhar, se 70% é água, qual que é a água que está dentro de mim? Nossa. Qual água precisa ser filtrada para que as pessoas que vão dessedentar através do que eu falo, elas tenham uma água que vai fazer elas terem saúde? E qual a água que está hoje dentro de mim que está me fazendo enfermar? Eu tinha águas que me enfermaram, mas quando eu entendi isso, eu entendo que hoje eu posso levar saúde para as pessoas, eu posso levar vida para as pessoas, eu posso levar um novo estilo de vida para as pessoas através do amor. Então, onde tem mágoa, dor, frustração, falta de perdão, eu coloco felicidade, gratidão, amor e mudo o jogo. Olha que coisa maravilhosa. É simples. É mais simples do que parece, né? E é fantástico te ouvir, Dulce, porque a cada desmembramento que você faz, a gente consegue conectar com alguns desafios que eventualmente estamos enfrentando, mas é olhar de uma forma diferente, efetivamente, e se permitir tentar de outra forma ou executar de uma outra forma. Perfeito. Vão vindo, né? As situações, os insights, e até algumas pessoas que a gente gostaria de, poxa, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui na mesa, mas que bom que isso está sendo gravado e a gente vai poder compartilhar com o mundo para que assista esse podcast na íntegra e consiga
tirar bons insights e aplicar em suas vidas. Mas aí a gente vai agora para o outro lado, né? Você trouxe insight de pessoas que tiveram resultados incríveis ali no momento do evento acontecendo ainda, no treinamento. É muito gostoso, eu espero que você realmente viva isso. Já estou apertando a mente de Jéssica, a galera gritando Pix, eu fiz algumas vendas ao longo do evento, aí venda, Pix, aí todo mundo grita. Não, gente, é extraordinário. Não vou falar muito, não. Não dá spoiler. Pra não dar spoiler, mas assim, você precisa viver o IF. É extraordinário. Mas, Dulce, quando esse resultado demora a chegar, o que fazer para se manter motivado e trabalhando para que isso aconteça? Olha que interessante. Existem pessoas que os resultados verdadeiramente são muito rápidos. Mas tem pessoas que o resultado ele demora. E quando é que demora? Quando a pessoa não quer mudar. Porque quando a pessoa quer mudar, o que nós ensinamos? Nós ensinamos que em 4 meses você pode fazer uma mudança substancial, mas você precisa buscar, e pode parecer repetitivo o que eu vou falar, mas é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Quando nós entendemos que o quanto você tem se questionado com seus resultados, que existem pessoas que elas estão tão acostumadas a viver na crença fazendo, que ela não acredita que é possível mudar. Então, nós precisamos entender esse cenário. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender que o que eu faço não é maior do que quem eu sou. Eu não sou os meus empreendimentos, eu não sou meu patrimônio, eu não sou minhas empresas. Isso é o que eu faço. Eu sou Dulce Mariano. Uma mulher que foi chamada para estar na Terra em missão especial, para cumprir uma missão, para viver o meu propósito e vidas serem alcançadas através da minha vida. Isso aqui é quem eu sou. Então, eu sou tem que ser muito mais importante do que eu faço. E tem que ser consequência de quem eu sou. Porque senão eu vou focar no que eu faço. E quando eu foco no que eu faço, eu tiro o foco de quem eu sou. E eu me enfraqueço nessa jornada. Então, quanto mais eu trabalho quem eu sou, mais resultados eu tenho. E é pagar o preço de estudar. Sabe, Yasmine, não tem como você ter grandes resultados rápidos se você não pagar o preço de estudar. E existem 2 preços que necessariamente tem que ser pago. Primeiro, é o preço do tempo e o preço do dinheiro. A pessoa precisa sentir no bolso que ela está investindo no autoconhecimento, ela está investindo em si para que ela possa ter novos resultados. Porque presta atenção, quanto mais eu cresço, a minha visão expande, o meu valor aumenta. Eu estava fazendo uma conta muito simples outro dia com uma pessoa, ela estava dizendo assim, Dulce, eu não vejo mais como crescer. E ela disse que lá no restaurante dela, ela entrega marmitas. E o preço eu vi que estava baixo. Eu disse, se você colocar R$3 a mais, o teu cliente vai deixar de comprar com você pela qualidade que você entrega? Ele disse, não. Agora eu falei, vamos fazer uma matemática simples. Multiplica R$3 por dia. Multiplica por semana. Agora você multiplica por mês. Agora você multiplica por ano. Quando ela fez sua conta por ano, ela disse, meu Deus, eu estou perdendo essa fortuna por conta de R$3. Isso é uma mentalidade. Se eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu gero nas pessoas. Então, eu sei que a pessoa vai comprar o meu serviço, o meu produto, porque eu gero valor na vida dela. Então, entender isso é uma mudança de resultado. Então, a gente vê que pequenas ações, eu posso ter resultados diferentes. Por isso que eu preciso estar com pessoas que extraem o melhor de mim. Eu preciso estar em mesas onde as pessoas não vão falar de problemas, mas vão falar de crescimento. As pessoas não vão falar de perseguições, mas as pessoas vão falar de evoluções. Então, quando nós trocamos de mesas e estamos nas mesas certas, o resultado, ele necessariamente, ele precisa mudar. Se não mudou, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Palavra. Que porrada. E é muito engraçado, Dulce, porque, de fato, você conecta com questões pessoais, identifica nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, surgem novas questões. Então, por exemplo, você fala muito de ambientes.
Para quem diz que não tem os ambientes ideais, os ambientes certos, os ambientes propícios, que movimentos podem ser feitos para acessar esses ambientes? Primeira coisa, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Minha avó Já dizia começa isso. saindo dos que não são bons? A minha avó já dizia, fique só. Quando você vai crescer, uma coisa que ela nos coloca é a solidão, às vezes faz parte. Estar só, às vezes faz parte, e é importante. Porque aqui as vozes começam a se calar, as vozes externas. E a voz interna, se você ler o livro de Provérbios, livro de Salmos, que são livros extraordinários, que está no livro mais antigo que já existiu, ele fala muito lá que cala-te, alma. Então tem que calar, às vezes nós temos que mandar nossa alma se calar. Então isso acontece quando eu estou em ambientes que eu olho para a minha vida, eu faço meu mural, eu vou voltar, faço meu mural dos sonhos, eu sei para onde eu estou indo. Aí eu olho para esse ambiente assim, esse ambiente aqui vai cooperar para mim chegar lá? São essas pessoas aqui que vão estar de mão dadas, elas estão me impulsionando para estar lá? Aí eu começo, ei, essa mesa não é para mim, não. Então eu já vou sair dessa mesa. Eu tive que sair de muitas mesas. Eu tive que deixar muitos amigos para trás. Ah, Dulce, então você não os ama mais? Não, eu continuo amando, mas eles lá e eu aqui. Porque eu não quero ninguém dando pitaco na minha visão. Porque eu sei o preço que eu já paguei no passado e eu não estou disposta mais a pagar esse preço. Eu sei o que é pagar o preço do fracasso, mas também sei o que é pagar o preço do sucesso. Então, quando eu entendo isso, agora eu vou olhar para mim e dizer quais mesas eu vou me aproximar. E não é para ser interesseiro. Nós precisamos entender que eu preciso ser interessante. Quando eu me torno interessante, as pessoas vão te chamar para você estar nas mesas certas. Você é tão relevante que você precisa estar aqui. Então, quando isso começou a acontecer na minha vida, eu comecei a ser convidadas para estar em mesas que eu nunca imaginei estar. Então, quando olhava as mesas que eu frequentei lá na minha juventude, quando eu comecei a iniciar minha vida empresarial, meu crescimento, se eu fico naquelas mesas, eu jamais teria sentado nas mesas que eu sentei nos últimos anos. E no último ano, especificamente. Então, essas mesas, e eu tenho o hábito de quando eu estou sentada, eu sou introspectiva. Então, eu gosto de ouvir mais e falar menos. E isso me deu uma condição de aprender os modelos mentais. Então, quando eu estou apenas ouvindo, eu estou entendendo o que essa... Olha que interessante. Olha como essa pessoa faz. Olha, ela age assim. Ah, é assim que se comporta. E aqui nós começamos a mudar. Porque agora eu estou tendo novas referências. E essas novas referências, elas vão me ajudar a caminhar em direção a esse lugar. Eu vou dar um exemplo meu. Gente, eu falo muito de mim, porque contra fatos não tem argumentos. Eu só posso falar de mim, eu não posso falar de outros. É o maior case de sucesso. Eu sou meu maior case. Olha que delícia. Então, eu só posso falar de mim. Então, olha, quando eu vim para Salvador, eu não pedi para vir para Salvador. Eu fui convidada para vir para Salvador. Porque as pessoas viram que eu era interessante. E eu precisava estar aqui. Quando eu fui para Pernambuco, eu não fui convidada, eu não pedi para ir para Pernambuco, eu fui convidada para ir para Pernambuco. Quando eu fui abrir minhas empresas internacionais, eu não pedi para ir para lá, eu fui convidada a fazer parte de grupos. Então, isso eu estou falando de 3 porque tem muitos mais, né? Sim. Mas por quê? Quando você entende isso, as pessoas querem você perto delas. Você é tão relevante que elas querem perto. Então, hoje, quando eu me aproximo, por exemplo, Paulo Vieira é um grande amigo, a Camila Vieira é uma amiga querida. Agora, se eu tivesse naquela mentalidade lá atrás, eu teria esse network hoje? Eu poderia, hoje, eu estou indo para a Europa, de lá eu vou com uma comitiva da Europa para o Texas. Agora, eu jamais teria isso se eu não tivesse saído de mesas. É simples? É fácil? Não. Mas é necessário, isso é amor próprio. Porque eu não tenho poder de mudar o outro, mas eu tenho poder de mudar a mim. Então, quando eu me amo e eu sei que esse ambiente não comunica mais,
se afastar é um ato de amor. E entender isso é desejar muito, realizar o extraordinário. E olha só, eu entendo riqueza, finalizando, fechando essa fala minha, eu entendo riqueza. A minha riqueza, ela não pode parar em mim. Outros têm que ser abençoados porque eu tenho enriquecido. Então, o meu dinheiro ele não pode parar em mim. Então, quando eu entendo que isso é a lei da abundância, sementes eu nunca vou deixar de plantar. Eu nunca vou deixar de semear em terra fértil, porque quanto mais eu ajudo, quanto mais eu semeio, quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Que delícia. E uma coisa que as pessoas precisam internalizar também é o poder de pagar pelo acesso. Porque hoje você recebe os convites, mas lá atrás houve o primeiro pagamento pelo primeiro acesso, para que você estivesse ali. Eu paguei por muitos acessos que hoje me geram convites para acessos gratuitos em mesas que não tem preço para pagar para sentar. Uau. Nem com todo o dinheiro do mundo, algumas pessoas sentariam em algumas mesas. Isso. E eu estou sendo convidada gratuitamente. Jéssica tem sido convidada gratuitamente, você também, Dulce. Então, o destrave inicial precisa ser dessa pessoa pagar pelos primeiros acessos. Aquelas pessoas em que você gostaria de entender como funciona o modelo mental, de entender quais são os bastidores, pagar por acesso, sabe? Pagar pela ponte, né, que te leva do lugar A para o ponto B, vai lhe abrir outras possibilidades. Esse acesso, infelizmente, não vai surgir do nada, porque você ainda não é a pessoa interessante para estar ali. Isso. É e olha só, quando eu entendi isso, é extraordinária essa sua fala, quando eu entendi isso, que eu comecei a pagar, as pessoas falaram que eu era louca, porque eu estava no interior do Espírito Santo e eu estava indo para Fortaleza aprender e expandir minha mente. As pessoas dizem, tu é louca? Dulce, isso é loucura que você está fazendo. Meu cunhado, isso está gravado em um depoimento, ele disse assim, falou com a minha irmã, pode internar a Dulce, porque ela está louca. Ela está investindo tanto dinheiro. Eu vendi, na época, minha Mercedes. Eu tinha uma Mercedes que eu tinha comprado em 2013. Em 2014, eu vendi aquele carro dos sonhos. Eu vendi para investir em mim. Todo mundo disse que eu era louca. Oh, meu Deus. Que bom. Quantas Mercedes eu pude comprar? De lá para cá. Então, é isso que dá, porque investir em mim, eu sou meu maior ativo. Se eu não investir em mim, eu vou investir em quê? Então, eu preciso cada vez mais investir em mim, entendendo que eu sou o meu principal ativo, que vai gerar muita renda e muita riqueza. Dulce, para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente já está encaminhando para o final. E de verdade, se deixasse, a gente ia ficar aqui por horas e horas, mas Dulce vai ver. Não posso dar spoiler. Então, Dulce não pode ficar por mais tempo, mas assim, as pessoas hoje que estão nos escutando, que não têm essas oportunidades, não têm esses acessos, e talvez até no momento de investir ainda estejam inseguras, reticentes, o que é que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas, para que não só esse ano elas ainda possam alcançar determinados objetivos, mas que daqui para frente elas possam conduzir as próprias vidas, os próprios negócios de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais próspera? O que é que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Olha só, dentro da minha empresa, eu tenho palestras gratuitas todas as semanas. As pessoas podem seguir Febracis Bahia, aonde Dulce Mariano também, aonde você vai ter muitas informações gratuitas. Se você olhar hoje no YouTube, nós temos tantas coisas gratuitas, coisas importantes. Então, a pessoa não tem como dar desculpa que ela não tem a informação. Olha um podcast sobre isso, a pessoa não pagou nada, ela vai estar ali clicando e aprendendo. Então, essas informações que nós paramos um tempo, olha só, 1 hora do nosso tempo é muito caro. E nós paramos aqui para contribuir com as pessoas. Eu estou contribuindo aqui com a sua vida. Eu parei 1 hora do meu tempo, até um pouco mais, para trazer informações relevantes para que a minha história ela possa te inspirar. Então, hoje tem muitas coisas que você pode fazer. Mas a primeira coisa que eu vou deixar de dica aqui para você, faça um levantamento do seu estado atual. Começa a se questionar.
como está a minha vida hoje, em todas as áreas. Como está a sua vida financeira, como está a sua vida profissional, como está seu casamento, como está a sua maternidade, sua paternidade, como estão os seus relacionamentos de modo geral. Traga, escreva no papel como está e escreva o que precisa ser mudado e aonde você quer chegar nessa mudança. Escreva, papel e caneta, qualquer papel. Eu sou acostumada a ter muitos cadernos perto de mim. Eu chamo eles de meus pergaminhos, porque de vez em quando eu volto para trás e vou revisitar os meus pergaminhos e eu vejo, nossa gente, olha como nessa fase da minha vida eu estava assim, olha as decisões que eu tomei e olha o que aconteceu. Então, amiga, estado atual, o amigo, decisões mudam o destino. E aonde você quer chegar? E começa hoje a fazer isso aqui, que aqui dentro da sua mente já vão começar a aparecer mudanças acontecerem. Decisões mudam destinos. Nossa, perfeito demais, Dulce. Você que assistiu esse episódio aqui, certamente pegou muitas coisas e eu tenho certeza que se você aplicar, já nessa primeira semana você já vai perceber uma grande mudança. A gente acredita muito em Febracis, que mudanças acontecem rápido, porque a gente vê acontecer. E eu quero te agradecer, Dulce, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Agradecer pelo seu tempo que é tão precioso, sua agenda tão apertada, que a gente fez assim, né, vários movimentos para se encaixar. E eu sabia que seria incrível. Por isso que a gente fez questão de ter você aqui com a gente. Para mim, você é uma das pessoas que tem mudado a história de muita gente aqui. Eu conheço muitas pessoas que são outras pessoas depois que passaram pelos treinamentos. Tenho a felicidade de ter influenciado alguns amigos, alguns seguidores de estarem lá, porque eu acredito muito que se a gente faz com que pessoas do nosso ecossistema mudem a sua mentalidade, sejam pessoas mais felizes, automaticamente eu tenho uma vida mais feliz também. Então, é uma preocupação com eles, mas é uma preocupação comigo também, porque eu sei que eu posso melhorar minha qualidade de vida quando eu melhoro a vida das pessoas que estão comigo. Então, muito obrigada pela sua contribuição, não só aqui no podcast, mas o que você tem feito ao longo desses anos aqui com a gente na Bahia. Muito obrigada por não desistir da gente. É verdade. Por acreditar no mercado, por fazer acontecer. Eu já participei de algumas reuniões de construção de produto, de estar ali junto. E, para mim, é muito gostoso ver a preocupação que vocês têm de convidar influenciadores, independente do número de seguidores, para estar junto. Então, parabéns pela gestão que você tem aqui. Parabéns pela mulher incrível que você é, mas parabéns também pela empresária e líder que a gente tem visto. E eu queria aproveitar o ensejo também para deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, porque muitas vezes a gente reconhece que a situação está desconfortável, mas não sabe como dar o primeiro passo, ou até um desconfortável que é conhecido. É até aquela lógica de estar segurando um cacto, né? Tá doendo, mas é uma dor que você já conhece. Eu espero que você pegue esse episódio, todas as ferramentas e insights que Dulce trouxe, e comece efetivamente a dar esses passos em direção à vida que você merece ter. Então, muito obrigada, Dulce, e foi um grande prazer para mim estar aqui em sua companhia. Uau, eu que agradeço o convite. Eu amo poder falar para as pessoas, porque quando nós falamos, nós damos oportunidade. Então, gratidão pelo convite. Vocês duas, eu quero declarar aqui que esse podcast vai chegar aos mais confins da terra. Amém. Traduções em outros idiomas. Amém. Porque quando nós temos uma voz que inspira, ela precisa ser levada. E eu quero dizer para você, eu quero declarar sobre a sua vida, que a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Eu quero declarar uma expansão mental. Eu quero declarar sobre a sua vida um desejo ardente pelo crescimento, para que você possa desfrutar dos melhores dias da sua vida. Então, minha mensagem que eu dou para você, nunca desista de você. Busque ajuda, peça ajuda, porque você está nessa terra em missão especial. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui para cumprir um chamado. Você só precisa se dar o trabalho e dizer, qual é o meu chamado? Peça a Deus, Ele vai te dar essa clareza. Gratidão, amigas. Obrigada. E eu estou aqui, né? Espero que em outras oportunidades nós possamos estar juntas aqui em outros momentos. Ela quer uma parte 2, viu? Histórias. Adorei. Eu topo parte 2, parte 3.
Ou no jardim. Ah, não sei. Spoilers estão sendo lançados. Mas Decretos estão sendo feitos. exatamente, reformular. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi pra gente. E a gente aguarda vocês no próximo episódio do Coragem e Ousadia Cast.